Então, vejam. Então, vamos começar, né? Lembrando da aula passada, que nós começamos a estudar o cálculo estequiométrico, né? Aquele cálculo que se baseia sempre em uma reação química, né? Ela tem que estar equilibrada, balanceada, certo? Então, vamos ver aqui. Aqui eu tenho uma equação química já balanceada, né? 7 mol de álcool etílico. Vou aumentar mais a fundo, tá bom? Desse tamanho? Vamos para enxergar aí? Sim, sim. A estequiometria, falamos em cálculo estequiométrico, que é o cálculo das quantidades, certo? Primeiro, nós temos que ter a reação química envolvida. Se ela não estiver balanceada, a gente vai ter que balancear. Vamos ler o problema para pegar as informações e armar a regra de 3, né? 7 mols de álcool etílico, aí a fórmula do álcool etílico é C2H6O, reage com oxigênio e entra em combustão. Aí vai ser queimado aí, né? Quantas moléculas de O2 serão consumidas nessa reação? Então, veja que esse problema aqui, ele não me fala de produção de porcentagem, quanto eu produzi, se foi 90%. Ele não me diz que esses 7 mols aqui, ele está 100% puro ou não, né? Então, quando ele não fala isso, é porque a gente vai subentender que está tudo ok, né? Então, a gente vai ter que balancear a equação, né? Primeiro, escrever a reação. Certo? Então, a nossa reação seria C2. Deixa eu tentar escrever bonitinho aqui, porque com pincel, eu não escrevo bonito. Precisa de muita prática, pegando esse pincelzinho aqui. Mais O2. Aí, CO2 mais H2O. Como é que a gente vai balancear uma equação dessa, né? Primeiro, a gente vai escolher aquela substância que tem o maior número de átomos, certo? Aqui, da setinha para a esquerda, né? Dessa seta para a esquerda, nós temos os reagentes, que é o álcool, né? C2H6O e o oxigênio. Então, se você imaginar aqui, ó, aqui tem maior número de átomos. 2 mais 6, 8, mais 1 daqui, oxigênio, 9. Aqui só tem 2, aqui só tem 3, né? 2 mais 1, 3, 2 mais 1, 3. Então, nós vamos começar o balanceamento por onde tem C2H6O, que é o álcool etílico. Eu vou conferir do lado esquerdo e do lado direito, deixar igual, né? Então, começa pelo carbono, que tem 2 do lado esquerdo, né? Do lado direito só tem 1, né? Então, ele colocou 2 aqui, ó. 2, né? Vezes 1, 2. Aí, equilibrou o carbono. Então, aqui é 1. Certo? Para ficar 2. 1 vezes 2, 2. E 2 vezes 1, 2. Depois do carbono, eu vou para o H. 6 hidrogênios. Né? Esse 1 aqui multiplica esse 6, né? 6. Do lado direito tem H, mas só que só tem 2. Então, vou colocar 3 aqui. 3 vezes 2, 6. Não esquece que esse 3 multiplica esse 1 aqui, oxigênio, né? Vai ficar o 6H. Então, nós equilibramos aqui o H, né? Agora, o O. O O tem 1 aqui, né? Esse 1 multiplica 1 aqui, né? Esse 1 não pode sair daqui, porque já está balanceado o carbono e o hidrogênio. Vamos para esse oxigênio aqui, ó. Então, tem 2, né? E aqui 3. Só que do lado direito, você tem aqui 2 vezes 2, 4 oxigênios, né? E aqui 3 vezes 1 aqui, 3 oxigênios. 4 mais 3 dá 7, né? 7 oxigênios. Como eu tenho 7 do lado direito, para ficar 7 do lado esquerdo, como já tem 1 aqui, ó, não pode sair esse 1 daqui, 1 para 7 faltam 6, né? Então, eu coloco 3 aqui, ó. 3 vezes 2, 6. 6 mais 1 daqui, 7. Porque esse 1 já tinha que ficar aqui, né? Então, por isso que ficou, ó, 1, 3, 2, 3. Essa é a minha certeza que eu tenho, né? As quantidades que eu tenho de substâncias. Uma quantidade de C2H6O, que eu digo que é 1 mol, certo? 3 mol de oxigênio, 3 mol de oxigênio, 2 mols de gás carbônico e 3 mols de água. A primeira coisa que você vai fazer no seu cálculo é isso. Escrever o que é certeza, para poder armar a regra. Depois que eu balanceei, escrevi na primeira linha esse número de mols, vamos verificar o que o problema está dizendo. Aí você vai ler o problema, está dizendo que 7 mols de álcool etílico reagem com A2. Então, 7 mols de quem? De álcool etílico. Então, debaixo do álcool etílico, eu vou colocar 7 mols. 7 mols de álcool etílico.
reagem com O2 e entram em combustão, né? Quantas moléculas de O2 serão consumidas nessa reação? Ele quer saber quantas moléculas de O2 serão consumidas nessa reação. X, eu não sei quanto é, né? A minha dúvida está aqui, ó. Na primeira linha eu tenho a minha certeza, né? E na segunda linha eu vou sempre ter a minha dúvida, que é o X, ou o Y, ou o Z que aparecer, né? Então, eu vou armar a regra de 3 aqui, ó. Só que ele quer saber quantas moléculas. Professor, eu posso encontrar o número de mol, então, logo do O2? Posso. Eu posso fazer assim, ó. Embaixo do C2H6O tem 7 mols, em cima está mol. Então, mol e mol se combinam, né? Então, vai ficar 1 sobre 7 igual a 3 sobre x. Pode fazer assim? Pode. Só que eu vou estar encontrando o número de mol aqui, né? Mas aí ele está perguntando quantas moléculas de oxigênio. Depois eu transformo. Ou então eu posso multiplicar esse 3 aqui por 6,02 vezes 10 é 23 moléculas, né? Então vai ficar 1 vezes x vai dar x, e 3 vezes 7 vai dar 21. 21 mols de quem? De O2. Essa quantidade de mol que vai ser consumida. Só que ele está perguntando quantas moléculas de O2. Aí eu posso fazer assim, ó. Ah, 1 mol sempre tem quantas moléculas? 602 vezes 10 elevado a 23 moléculas, né? Isso aí é a constante de Avogadro. Então, se um mol tem isso, 21 mols vai ter quantas moléculas? Y. Pode fazer a regra de 3. Vai ficar 1 vezes Y, meio pelos extremos. Mols eu vou multiplicar, né? 21 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23. Toda vez que eu quiser transformar mol para moléculas, eu multiplico por 6,02 vezes 10 a 23, tá bom? Porque um mol, né, tem essa constante. Tá? Então, multiplicando aí, ó, 21 vezes 6,02, isso aqui é 126,42. Essa multiplicação aqui de 21 por 6,02. Deixa a base 10 a 23, né? Tá? Certo? Então, vamos terminar aqui o cálculo, né? Vou colocar para cá. Y é igual. Aí, esse 126, ele é maior do que 10, né? E maior do que 1. Eu vou deixar ele menor que 10, entre 10 e 1. Então, eu vou andar quantas casas para a esquerda? Se eu andar uma casa para a esquerda, vai dar 12. Mais outra para cá, vai dar 1,26. Então, vai ficar 1,2642 vezes 10 elevado a 25. Tá? Porque eu andei duas casas, ó. 1, 2, né? O quê? Moléculas de oxigênio. Certo? Essa é a resposta. Tá bom? Aqui eu teria essa quantidade de oxigênio que vai ser consumida. Grave uma coisa, sempre que eu falar em consumo, é o que está sendo gasto, tá? É reagente, tá bom? Toda vez que eu falar em produção, é produto. Formação, produção, é o que eu estou produzindo, né? Está relacionado ao produto, tá bom? Então, quantas moléculas de O2 são consumidas nessa reação? 6,02. Poderia fazer direto também aqui, ó. Deixava 1 sobre 7, aí no lugar do 3 aqui, ó, eu pegaria 3, multiplicava logo por 6,02 vezes 10 a 23 vezes 7, tá bom? Aí eu fiz duas coisas aqui, achei primeiro o número de mol, depois transformei para moléculas, mol para moléculas. Esse problema aqui é um problema comum, que não tem pureza nem rendimento, certo? Ele é direto. Eu poderia calcular aqui, por exemplo, professor, quantas gramas de gás carbônico, se ele perguntasse aqui, né? Eu iria produzir, se perguntasse, eu colocaria aqui Z, digamos, né? Aí pegaria 2, multiplicaria pela massa molar do gás carbônico, que eu iria dar os valores, né? Aí achava a massa, mas ele não pediu nada aí. Ele só pediu aqui, né? O etanol com o O2, né? Fez essa relação aí, ok? Então, primeiro balancei a equação, né? Querem anotar isso daí? Estão me ouvindo aí, pessoal? Sim. Beleza. Qualquer coisa pode perguntar, tá? Então, temos esse primeiro problema, né? Tudo vai ser regra de 3, tá? Lá na lista que vocês vão receber a apostila, tem umas questões lá.
de estequiometria, que vai ser que vai ser uma avaliação valendo 5 pontos, né? Porque a primeira teve uma, né? E a segunda tem a outra, tá bom? Se surgir alguma dúvida lá, vocês podem me perguntar, mas eu posso até também, outra hora, tirar uma dúvida lá da apostila. Não vou resolver, mas eu vou explicar, dar um passo para você conseguir resolver, tá? Então, vamos falar sobre pureza? Pureza, né? Pureza, o que é pureza, né? No nosso dia a dia é uma coisa que, que é boa, né? Quando eu digo assim, esse material tá puro. Gente, eu vou tomar essa água é muito pura, é muito boa, né? Mas aí o termo pureza na água quer dizer que ela não está contaminada, que ela está isenta de coliformes fecais, né, e outras coisas. Mas quando eu falo em pureza, eu estou relacionando a uma porcentagem, né? Essa substância está muito pura, ou seja, tem mais ela do que as outras, né? Então, na prática, nós temos que conhecer essa pureza, essa pureza. Essa pureza nós podemos representar pela letra P em química, tá bom? Vai ser uma porcentagem, mas de P de pureza. Essa pureza, ela vai ter um valor para a gente, né, dentro do cálculo. É um valor menor ou igual a 1, tá bom? E fica um valor entre maior que zero, certo? Isso quer dizer o seguinte, é fácil. Ó. Quando eu falo assim, a pureza da soda cáustica é 80%, digamos, um exemplo. Isso quer dizer o quê? 80%. 80 dividido por 100. 80 por 100. Quanto é 80 dividido por 100? Corta 0 com 0, vai dar 0,8. Tá vendo? Ó? Quanto mais se aproxima de 1, mais puro é. Por exemplo, 0,8 quer dizer que é 80%. Você multiplica esse valor por 100, né? Aí você passa para a porcentagem. Certo? 80%. Quando eu digo assim, eu tenho 4% de vinagre, 4% de ácido acético no vinagre. 4%, né? O que quer dizer 4%? 4 sobre 100, né? Isso quer dizer que 4 dividido por 100 é 0,04. Então, veja, esse 0,04, ele é o quê? Menor do que 1, né? Menor do que 1 e maior do que 0. Tá? Então, quanto menor esse valor, menos puro, né? Isso quer dizer o quê? Que eu tenho aqui 4%, né? Se eu multiplicar por 100, esse valor, ele passa para a porcentagem. Certo? Então, na prática, quando nós utilizamos um reagente para misturar com outro, às vezes aquele reagente não é tão 100% puro. Você vai olhar no rótulo, por exemplo, da soda cáustica. 80% de NaOH, 90%, 95%. Então, a gente tem que conhecer essa pureza, porque é ela que eu vou colocar lá no meu cálculo, tá bom? Vamos supor que eu tenha 1.000 gramas de um material, 1.000 gramas de calcário, de CaCO3. Aí eu vou dizer que esse calcário, ele está 80% puro, tá? 80% é a pureza dele. Aí, quanto é que eu vou colocar lá no meu cálculo? Eu vou colocar 1.000 gramas? Não. Né? Eu vou colocar 800. Eu vou pegar 1.000, né? Vou multiplicar por 0,8. Ou 80 sobre 100, que é a mesma coisa. 1.000 vezes 80 sobre 100. Corta, né? 0 com 0, vai ficar 1.000 vezes 0,8, que corresponde a 800 gramas. Tá bom? Ou seja, eu não vou colocar 1.000, mas eu vou colocar 800 lá. Eu tenho só que conhecer a pureza. No problema, sempre ele vai dar a pureza ou pedir para você determinar essa pureza. Né? Que nem sempre, às vezes, o material vai estar 100% puro. Então, aparece problema de estequiometria trabalhando com essa questão da pureza. A gente resolve assim, ó. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. 15 gramas de ácido sulfúrico, certo? Com 90% de pureza. Você tem que atentar para isso, ó. Você tem 15 gramas de ácido, certo? Só que dessas 15 gramas, só 90% é puro, né? Então, eu vou pegar 15, multiplicar por 90%. Ou já sabendo direto, né? 0,9, né? Então, se eu pegar aqui 15, vai dar 15 vezes 0,9. Quanto é 15 vezes 0,9? Né?
Eu estou determinando a porcentagem aí, né? 15 vezes 0,9 é igual a 13,5, certo? 13,5 gramas. Então, é isso que eu vou considerar no problema. Não vou considerar 15 gramas para eu colocar, certo? Então, diz assim, reage com alumínio para formar a L2SO4 e hidrogênio. Então, a nossa reação é essa bonita aqui que tá, 2, né? Já está balanceada, né? 2Al mais 3H2SO4, certo? Para produzir sulfato de alumínio, Al2SO4, mais 3H2, ok? Já está balanceado, está tudo aqui na frente, né? Aqui não tem mais, 1, 3 e 2. Então, aí está explicando aqui, né? Se a pureza do ácido sulfúrico é de 90%, então a sua massa corresponde a 15 vezes 90 sobre 100, que é igual a 3,5. Na reação, percebemos que 3 mol de ácido, né, formam 3 mol de hidrogênio. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? O professor explicou assim, ó. Primeiro, vamos fazer aquela regrinha lá, 2 mols. Aqui eu tenho 3. Aqui eu tenho 1, né? Mol de sulfato de alumínio. Aqui eu tenho 3 mol de hidrogênio. Então, vamos ver que o problema está pedindo aí, ó. Qual será a massa de hidrogênio formada? Então, eu vou lá no hidrogênio, essa é a minha dúvida. Qual é a massa? Gramas. Qual é a massa em gramas, né? Lembra que mol sempre está associado com grama, tá? Então, ó, qual é a massa de hidrogênio? Essa é a minha dúvida, né? Formada quando eu reagir 15 gramas de ácido sulfúrico, 90%. De ácido sulfúrico. Então, eu vou colocar aqui 15 gramas ou eu vou colocar 13,5? Eu não vou colocar 15, tá bom? Porque ele está me dizendo que de 15 puro é 90% que está puro. Então, eu vou colocar no lugar de 15, 13,5 gramas, certo? Se você colocar 15 aqui, vai dar errado essa resposta aqui. Agora, vamos determinar o que ele está pedindo aí. Ele deu a massa do hidrogênio, não deu? Quanto é a massa do hidrogênio? 2 gramas por mol, que é o H2. Então, aqui, como eu tenho 3 mols, eu vou multiplicar por 2. Lembra que aqui vai dar 6 gramas, tá? 6 gramas, certo? 3 vezes a massa 2. Por que eu estou convertendo mol para grama? Porque embaixo ele quer saber a massa em gramas. E aqui, ó, eu dei 13,5 gramas, né? Em cima não pode ficar mol se embaixo está massa, né? Se embaixo tiver massa em grama, tonelada, quilograma, em cima tem que ficar grama, tem que ficar massa molar. Vai ficar 3 mols de H2SO4. Ele já me deu o valor todo do H2SO4. Considerando que o hidrogênio é 1, o enxofre é 32, o oxigênio é 16, multiplicou, somou, deu 98. Então, eu vou pegar 3 vezes 98, por isso que ele deu esse dado aí. Agora, eu vou multiplicar 3 vezes 98. Quanto é 3 vezes 98? 294, né? 3 vezes 98, 294. Por isso que ele fez o cálculo já aqui, né? Já coloquei tudo resolvido aí. Estou explicando como é que faz aí. 294 gramas, né? Porque 1 mol de ácido tem 98, só que eu tenho 3 mols aqui do ácido. 3 vezes 98, 294. Pronto. Armando a regra de 3, né? 294 está para 13,5, assim como 6 está para X, né? Não me importou aqui o sulfato de alumínio, nem o alumínio, tá? Ele não falou nada dele, então... Pegando no meio pelos extremos, você vai chegar nesse valor aqui, ó, 0,275 gramas de H2, tá bom? Ou seja, se esse meu material ele tivesse 100% puro, ó, por exemplo, se essa quantidade fosse realmente 15 gramas, consequentemente, eu iria produzir mais hidrogênio. Pode ver que a pureza vai interferir na produção. Quanto mais puros os materiais estiverem, os reagentes, maior vai ser a produção. Isso está associado com rendimento também, que é a quantidade do que eu produzo. Aí outra coisa, pureza tem a ver tudo com reagentes, tá bom? Pureza é reagentes, tem a ver com o que está do lado esquerdo, tá? Então, nós podemos dar a pureza num problema para você, né? Para você colocar só a parte pura, faz o cálculo da porcentagem, coloca a parte pura, aí resolve do jeito que nós estávamos resolvendo já, anteriormente, só que levando em consideração
o grau de pureza, que nem sempre as substâncias na prática, né, na indústria, eles vão ter reagentes puros, eles vão ter reagentes com uma pureza elevada, mas não 100%. Tá? Tá bom? Mas o único que tem pureza 100% são as medicações, tá? Essas têm que ser 100% puras, não pode ter interferência de outras coisas, certo? Mas na indústria que produz aço, produz gases, nem sempre são puros os materiais, ok? Então, temos que conhecer a pureza, tudo bem? Dê um ok aí, para eu saber que eu não caí. Alô, alô? Estão ouvindo aí eu falar? Sim. Beleza. Então, eu vou pular para o outro, tá bom? Vamos para agora falar de rendimento. Ah, professor, quando o senhor falou em pureza, o senhor disse que se o material tiver com uma pureza baixa, vai interferir numa produção menor. É verdade. Isso nós chamamos de rendimento. O rendimento está sempre associado com o produto, com o que você vai produzir. Lembra? Eu quero produzir, eu quero fazer o bolo para as pessoas comerem lá, né? Aí, é claro que quem vai comer desse bolo, o bolo vai ficar bem grande se eu colocar mais ingredientes, se eu dobrar a receita, aí eu vou produzir mais. Eu posso produzir um bolo de 100 gramas, depois eu produzir um de 200 gramas, de 500, vou aumentando a produção, né? O rendimento, ele vai estar associado com o que a gente vai produzir. Na prática, o rendimento nunca é 100%, tá bom? Sempre tem alguma falha. Onde é que está essa falha? Quem está fazendo a reação, o local que aquela reação está acontecendo. Às vezes, aquela reação não é para acontecer num ambiente muito com temperatura elevada, onde a pressão é baixa, né? Mas deveria ser ocorrer num ambiente de condições ambientais adequadas, né? Aí isso pode interferir na sua produção. Outra coisa que pode interferir é o técnico que está executando lá a reação. Às vezes ele coloca pouco reagente ou muito, né? Isso vai interferir no rendimento. Ou então, a pureza dos reagentes também. Se os meus reagentes não são puros, eu vou produzir menos, tá bom? E esse rendimento, ele está associado, o que significa? É uma quantidade de um produto real, realmente quanto eu vou produzir pela quantidade teórica, certo? Vamos supor que, teoricamente, eu deveria produzir 100 gramas de alumínio, um exemplo, né? Só que, na prática, você produziu 75 gramas, né? Isso aqui foi o real, foi quanto realmente você produziu naquela reação. Mas eu esperaria produzir quanto, teoricamente, através do cálculo? 100, né? Então, o meu rendimento, nós vamos chamar de rendimento pela letra R. R de rendimento. Esse rendimento, ele está associado, né? R de rendimento também vai ser menor ou igual a 1 e maior que 0, certo? Fica entre 0 e 1 esses valores. Então, por exemplo, o meu rendimento vai ser o rendimento, o valor real, de quanto eu deveria mesmo produzir, dividido pela quantidade teórica, né? Pela quantidade teórica, tá? Então, por exemplo, aqui, se eu produzir realmente 75 gramas, né? E do total que eu deveria produzir, que é teórico, era 100, vai dar 0,75. Esse rendimento aí é 75%. Se eu multiplicar por 100, né? Eu tenho a porcentagem, 75%, tá bom? Isso é rendimento. Quanto maior o rendimento, melhor, né? Eu tenho uma indústria lá, eu quero produzir muito ferro, por exemplo. Então, eu vou fazer de tudo, porque eu tenho uma produção boa, de 90%, 85%, 95%, mas nunca vai chegar a ser 100%. Quando tem de 85% para 90%, diz que é um bom rendimento isso, tá? Então, é fácil, ó. Primeiro, a gente pode calcular como é que seria essa produção teórica, né? Tá bom? Tá vendo aqui, nesse problema que eu resolvi aqui, ó, vamos supor que você produziu essa quantidade aqui, né? Vamos supor que isso aqui é quanto você deveria realmente produzir, né? Sei lá, 100%. Mas você poderia, então, produzir um pouquinho a mais ou menos, né? Bom, então, como é que seria isso daí, né? Eu dei um exemplo aqui, ó. Quando a gente queima 40 gramas de carbono, vou colocar a reação aqui, que já está balanceada, certo? A gente faz assim, ó. Tá aqui, já está balanceado, aqui não esquece que é 1, aqui é 1, aqui é 1, né?
um mol, a minha certeza, um mol e um mol. Certo? Então, considerando 40 gramas de carbono puro, ele está dizendo que tudo está puro aí, né? Então, vou deixar esse valor mesmo, 40 gramas de carbono. Vou colocar na segunda linha aqui, que é onde está o carbono, embaixo do carbono. Com rendimento de 95%. Certo? Então, nosso rendimento, R, vale 0,95, né? 95% por 100, né? Vai dar 0,95. Qual será a massa de dióxido de carbono produzida? Então, lembra que rendimento tem a ver com produto. Você vai produzir aqui o gás carbônico, que está no segundo membro. Um mol de gás carbônico vale 44 gramas, tá? Certo? Esse X aqui eu vou determinar quantos gramas, né, eu vou produzir. Certo? Então, queimando 40 gramas, qual será a massa de dióxido de carbono, né? Qual será a massa? Então, é grama aqui, né? Só que em cima, como eu quero saber grama, né? Em cima está mol, eu passei mol para grama. Um mol tem 44 gramas, que é a massa molar do CO2, tá bom? Aí, e um carbono, um mol de carbono tem 12 gramas. Por que eu vou transformar um mol para grama? Porque embaixo eu dei 40 gramas. Se tivesse dado mol aqui embaixo, não precisaria. Tá? Mol é mol. Beleza. Aí, o que a gente vai fazer, ó? Teoricamente, pessoal, esse valor X aqui é quanto você deveria produzir. Tá? Então, você faz o cálculo normal, 12 está para 40, assim como 44 está para X, certo? Vai ficar 12x, né, meio pelos extremos, igual a 40 vezes 44. 40 vezes 44. X é igual a 40 vezes 44 dividido por 12. Quanto é que vai dar esse X aí? 40 vezes 44, te multiplica aí, 40 vezes 44, vai dar 1.760. Dividido por 12. Se eu dividir esse valor por 12, vai dar 146,66 gramas, tá bom? Isso aqui é quanto eu deveria produzir, pessoal. Eu deveria produzir isso daqui de CO2, né? Só que, na prática, ele disse que o rendimento foi de 90%, né? 95%. Então, a gente diz assim, ó, que 146,66 gramas, vou botar bem aqui assim, ó, 146,66 gramas de gás carbônico que eu deveria produzir é os 100%. É isso que eu deveria produzir. Só que ele falou no problema que o meu rendimento foi de 95%. Então, 95% vai ser X, né? E vai dar 139,32. Houve uma perda aí, né? Se era para eu produzir isso aqui, ó, 146,66, eu não produzi isso. Alguma falha aconteceu e fez com que eu produzisse 139. Então, o nosso rendimento, você pode ver, ó, vai ser o valor real, né, que eu produzi, ó, 139,32, né, dividido pelo teórico, que é o 100%, que é quanto eu deveria produzir. Se você dividir 139,32 por 146,76, vai dar 0,95, desculpa. 0,95, né? E corresponde a 95%, só para tirar a conclusão, tá? Então, quando é rendimento, a gente acha o valor que eu quero primeiro, aquele valor que eu determinei aqui no segundo membro é o que seria, a quantidade que eu deveria produzir, 100%, né? Aí eu faço a regra de 3, se esse valor é 100%, 95% que ele deu no problema seria X, tá? Sempre também, olha, a gente poderia também fazer assim, ó, para sair direto, eu vou fazer uma forma de que você vai escolher como resolver, tá bom? Essa sua certeza aqui, que é o número de mol, né, você poderia fazer assim, ó, esse 1 está aqui, certo? Multiplicava por 44, essa é a minha certeza, 1 mol, né? Meu rendimento, eu multiplicaria aqui, ó, ele me deu no problema. Embaixo eu deixaria o X, certo? Aqui eu deixaria os 12 gramas, que já está lá em cima, e aqui os 40 gramas, certo? Para sair direto, você faria isso, ó.
sempre no segundo membro, na primeira linha, onde tem a massa molar, tu pega o número de mol, multiplica pela massa e multiplica pelo rendimento, que aqui em cima, vai estar associado com essa produção aqui, né? Então, ficaria assim, 12 está para 40, assim como 1 vezes 44, vezes 0,95. Deu um problema, o R, né? Esse R aqui é 0,95, sobre X. Esse X vai dar direto já, 139,32 gramas de CO2. Aí você escolhe, ou pode fazer por aqui, ou como essa parte aqui em cima que eu resolvi, tá? Para achar, né, a massa, né, com esse rendimento que ele deu. Ou também, pode ser perguntado quanto foi o rendimento desse problema? Pode, né? A gente pode fazer assim, ó. A gente poderia colocar o X aqui, ó. Caso o problema peça assim, quanto é o rendimento? Ele me diz assim, ó, você tem, caso apareça um problema para você achar o rendimento, tem 12 gramas aqui, não é isso? Tem 40 gramas, aí o problema vai dizer que você tem aqui 44 gramas, né? E o problema vai dizer que você produziu 139,32. Se o problema disser isso, vai ter 4 coisas aqui, né? Essa relação e essa aqui, 4 unidades aí. Aí, como é que eu ia encontrar o rendimento? Eu chamaria de rendimento bem aqui, eu pegaria esse 44, tá vendo? Que está em cima, que é a parte de um mol, né? Aí, multiplicaria bem aqui por R, que eu não sei quanto é o rendimento, né? Aí, cruzava, né? Pegava 40 vezes 44, R, né? Meio pelos extremos, é igual a 12 vezes 139,32. Então, o nosso rendimento, se você for determinar isso daí, ó, multiplica esse por esse, divide multiplicando esse por esse, vai dar 0,95, se você for fazer isso daí, que é igual a 95%. É caso apareça, né, algum problema que envolva rendimento. A mesma coisa poderia funcionar para pureza também. Tá? Aqui ele deu a pureza, né? Mas ele poderia ter feito isso, ó. Ele poderia ter colocado aqui 294, né? Aí quanto é que eu tenho aqui? 13,5. Vamos supor que ele te desse 15 gramas, mas ele não te falasse quanto é a pureza. Aí eu pegaria aqui o valor aqui 6, né? 6, que é isso aqui, né? O valor do X que a gente produziu, né? Ele ia falar quanto foi que tu produziu, ele ia falar, não é problema. E vai perguntar quanto é a pureza. Aí eu vou chamar essa pureza de P. Veja que aqui embaixo é que está a pureza, no valor que eu estou usando do reagente. Então, vezes P. Né? Se multiplicar 15P vezes 6 é igual a 294 vezes 0,275. Então, o P seria 294 vezes 0,275 dividido por 15 vezes 6, né? Esse resultado aqui daria 0,9, né? Que seria 90%. Caso ele peça para descobrir a pureza. Se ele descobrir a pureza, ele vai dar um valor, você vai pegar aquele valor e multiplicar pela letra P, e ele vai dizer quanto foi que tu produziu, para poder achar a letra P. Caso apareça algum problema que tenha que determinar a pureza, certo? Ok? Vou mandar essa folhinha para vocês, tá?